bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 28 de julho de 2022. E o título é Formigueiro. Vi esses dias uma asinha aí, que nem vou citar o nome, pois esse tipo de pessoa não merece palco. Apesar de, estando em cima de um, ter ultrajado o maior símbolo do próprio país. Numa atitude lacradora, aliás, lacrar para mim é sinônimo de idiotice, pisoteou a bandeira do Brasil. Já pensou se isso fosse com a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo? Mas esse povo foi tão imbecilizado que não consegue entender que um político pode estar momentaneamente no poder, na presidência de um país, mas ele não é o país. E assim fica claro o estrago feito nessas 2 décadas passadas de um desgoverno que, em sua maioria, não tinha representantes na política, mas militantes. A começar pelos fantoches que ocuparam sucessivamente o mais alto cargo do executivo. Essa militância mais parece um grande zoológico sem grades. Há de tudo ali misturado: gazelas saltitantes, cabritas enlouquecidas, jumentos adestrados, ovelhas compassivas e uma variedade imensa de espécies raras. Contudo, há algo em comum entre eles. A maioria parece viver em constante letargia, em estado de desconexão com a realidade. Uma hipnose que os leva a uma situação de demência. Para fazer parte dessa ideologia, parece que o primeiro requisito seja abdicar do direito de pensar livremente. Para quem percebe a manipulação, é muito fácil ver as manobras. Incitar ódio aos símbolos nacionais, à língua pátria, aos valores morais e à família. Nunca antes na história se viu uma desestruturação nas famílias como vemos agora. O desrespeito com pais, irmãos e demais familiares que ousarem discordar das narrativas falaciosas. Uma doença mesmo que assolou o país e o mundo de forma geral. O tal globalismo para o qual a ciência jamais criará um tratamento, uma vez que essa patologia sustenta todos os demais crimes praticados em nome do bem-estar. Contudo, mais uma vez eles deram um tiro no próprio pé. Despertaram os sonâmbulos que dormiam em berço esplêndido, mas que tinham, em estado latente e preservados, o seu amor aos valores patrióticos, às suas raízes, à terra que os acolheu. E o movimento é visível e grandioso, embora muitos tentem escondê-lo e distorcer a realidade. O maior patrimônio de uma nação é o seu povo. E embora a mídia, o quarto poder, esteja a serviço das sombras, manipulando a massa, não há como apagar a luz de um povo que carrega no coração as cores de sua bandeira e o amor pelo solo em que pisa. Que eles entendam de uma vez por todas que o poder é temporário, que eles são apenas instrumentos de aprendizado e a necessária peneira para separar o que presta e o que é lixo. A sombra serve à luz. As verdades surgem dos contrapontos, dos contrastes. O que muitos chamam de julgamento nada mais é do que a mente trabalhando, questionando para criar seus juízos de valor, sua base e suas escolhas. E até isso tentaram nos tirar. Uma mente que pensa é perigosa, ela pode contaminar outras mentes com o sentimento de liberdade. As pessoas podem descobrir que elas têm, cada uma à sua maneira, um papel relevante na construção do futuro. E contra o formigueiro trabalhando em harmonia, não há nenhum inseticida que realmente seja eficaz. Alguns nichos podem ser destruídos, mas outros se formarão com mais força e resistência. E o que sinto observando todas essas aberrações que estão surgindo com uma frequência impressionante é que o formigueiro está se tornando cada dia mais resistente ao inseticida. Que siga assim até adquirir a total imunidade, tornando-o inócuo e ultrapassado. Então, seja sendo formiga ou inseticida, é hora de assumir o próprio papel nessa jornada.
Escolha, posicione-se, pois nada mais pode parar esse movimento. Nada mais pode parar o que está por vir. Então, vamos lá. Esse texto, né, de 2022, a gente estava num momento aí bem conturbado, assim, extremamente polarizado, ainda continuamos aí nessa toada, né? E aí eu falo, né, de uma pessoa aí, de uma cantora que, fala a verdade, eu nem lembro mais quem é, porque são tantos, né? São tantos que cometem esses abusos, essas atrocidades aí, né, em nome de uma ideologia aí, a ideologia da inveja, a ideologia do fracasso, né? Enquanto e que justamente promovem uma ideologia que não vai trazer nenhum benefício, que não vai melhorar a vida de ninguém, mas eles conseguem, através da fama, da visibilidade, convencer as massas de algo que vai prejudicá-las. Né? E essas pessoas, né, esses famosos que têm, né, esse alcance, fazem isso pensando simplesmente no próprio benefício, porque eles estão ganhando algo para manipular as massas. E assim, só que eu me pergunto, né, como fica a consciência dessas pessoas? Porque eles sabem o mal que eles vão causar, né? Porque o benefício é só para eles, estão ganhando para manipular as massas através de mentiras e que vão prejudicar essas pessoas, que não vão trazer nenhum benefício. E é uma crueldade, né? O que eles fazem. E nessa época, realmente, essa pessoa aí, que eu nem lembro quem estava no palco se apresentando e pegou a bandeira do Brasil e pisoteou. E quando eu pergunto assim, imagina se ela fizesse isso nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá a bandeira é um símbolo sagrado, eles têm o maior respeito pela bandeira, que é o símbolo da nação. Né? Então, seria caso de prisão. E aqui também deveria ser, né? Uma pessoa fazer isso, só que, infelizmente, né, essa ideologia que tomou conta e que, infelizmente, está aí, né, no controle, no poder da nação, tem um total desprezo pelo símbolo maior do país, pelo patriotismo, pela pelos valores morais, né, da família, que eu falo, tanto se tenta destruir a família, desconstruir as pessoas, na verdade não é só aqui no nosso país, essa ideologia ela está presente no mundo inteiro, e o mundo inteiro está polarizado justamente por aqueles que entendem que esses valores precisam ser preservados, que a família é a base de uma sociedade bem estruturada, de uma sociedade saudável, né? Pessoas que crescem dentro de um seio familiar equilibrado, bem estruturado, são pessoas que no futuro vão contribuir para uma nação mais pródiga, para um mundo melhor, ao contrário daquelas que ficam tentando destruir. Muitos fazem isso por conta de experiências próprias, experiências individuais, e aí elas transferem isso para o mundo, né? Elas transferem a frustração delas para o mundo e achando que o mundo deve servir ao que ela pensa, a forma como ela não conseguiu lidar com as frustrações da vida dela. Então, só que no geral, se a gente for ver até estatisticamente, as pessoas que crescem com uma base familiar sólida, com valores morais sólidos, elas se tornam pessoas melhores para a sociedade, pessoas que vão ser produtivas, que vão construir coisas melhores. Lógico que isso não é regra, há pessoas que saem de situações difíceis, de lares desestruturados, e justamente constroem ali, a partir daquela vivência negativa, algo muito melhor. Então, é aquela pessoa que usa o negativo como exemplo do que ela não quer para a vida dela. E ao contrário de outras, né, que
têm aquela experiência e elas acham que o mundo inteiro é ruim porque a experiência dela foi ruim, né? Assim como a gente vê às vezes pessoas que estiveram em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos difíceis, em que foram magoadas, aí elas passam a transferir para todas as pessoas aquilo que ela viveu. Então ela acha que todo mundo é ruim, que ninguém mais presta, entende? Ela começa a enxergar o mundo a partir das frustrações e da infelicidade dela. E isso não é, né, a melhor estratégia para se construir uma vida aí próspera em todos os sentidos, né? Uma vida em equilíbrio, buscar a paz interior, né? Essas experiências que a gente passa às vezes de difíceis são justamente para nos melhorar, para nos amadurecer, para nos trazer aprendizados. Mas isso sempre vai depender das escolhas que nós fizermos. E hoje a gente vê o quê? Uma turma barulhenta querendo sempre destruir toda a base que construiu a sociedade até hoje, né? Principalmente eles atacam demais a família. Vimos aí, inclusive, um governante falando, né, que a pauta da família é uma pauta ultrapassada. E eu me pergunto, não nasceu essa pessoa dentro de um seio familiar, não nasceu dentro de uma família, né? Então, é meio. E é assim, se a gente for prestar atenção, essas pessoas que pregam, né, essa destruição, elas pregam para os outros, mas elas vivem dentro, né, dos padrões. A gente vê aí muito artistinha aí pregando essa desconstrução, essa coisa, mas eles seguem toda a estrutura padrão, né, de família. Então, é assim, vamos destruir a sua família, não a nossa. E as pessoas entram nessas narrativas, compram essas narrativas, principalmente essas pessoas vivem essas frustrações e que não conseguem lidar com elas, elas compram qualquer coisa, porque são pessoas que estão frágeis emocionalmente. Então, quando elas conseguem ali alguém que fale o que elas querem escutar, né, que deem suporte ali àquela fragilidade delas, elas compram, ao contrário daqueles, e aí elas acham que aqueles que falam, que pregam que a gente realmente tem que aceitar os desafios e ultrapassá-los e vencê-los e batalhar, né, para se tornar uma pessoa melhor, para construir coisas melhores, para agregar, né, alguma coisa ao mundo. Aí essas pessoas são os vilões, né? Aí são chamadas de todos os ismos possíveis. E isso, infelizmente, né? Esse texto é de 2022 e a gente continua vendo isso acontecer. Pessoas que pregam algumas coisas para conseguir conquistar, né, o público, o eleitorado. Vimos aí deputados que mentiram deslavadamente, que falaram várias coisas e hoje vivem de uma forma totalmente oposta ao que pregaram e as pessoas não conseguem, é descarada a coisa, e as pessoas não conseguem enxergar, porque às vezes é mais confortável viver no engano do que assumir que se enganou, do que assumir que foi enganado. Tem gente que se apega àquilo justamente para não assumir as consequências das más escolhas, de não aceitar que cometeu um engano. E quando a gente aceita que a gente cometeu um erro, a gente tem a possibilidade de fazer novas escolhas e de acertar. Mas aquele que não quer enxergar o óbvio, quer viver ali naquela hipnose, é a pessoa que realmente não quer enfrentar os próprios equívocos e assumir o controle da própria vida. É mais fácil deixar o controle na mão dos outros, mesmo que esteja sendo manipulado, mesmo que esteja sendo aí enganado. Só que algumas escolhas afetam também a vida dos outros, né? Só que e eles são muito barulhentos.
Hoje eu estava até vendo um vídeo sobre a espiral do silêncio e que às vezes a gente tem a impressão de que essas pessoas são a maioria, mas na verdade elas são barulhentas. E porque normalmente a pessoa que tem uma visão, que pensa livremente, que hoje em dia a gente está até sendo quase impossibilitado de se expressar com liberdade, tanto é que o que eles tentam de todas as formas é regular, né, controlar, regular as redes sociais, por exemplo, porque não é que eles estejam preocupados com inverdades, com fake news, né, como eles falam, eles estão justamente preocupados que a verdade não seja propagada. Porque se quem está com a verdade não tem medo de debater, não tem medo de que os outros se expressem, muito pelo contrário. Quanto mais uma pessoa fala, quanto mais ela se expressa, mais a gente pode conhecê-la. Então, aqueles que têm medo de quem se expressa, têm medo justamente da verdade, das verdades que aquela pessoa pode trazer à luz, né? Do quanto ela pode conseguir fazer com que as pessoas comecem a pensar pela própria cabeça. E isso não é algo interessante. E essa espiral do silêncio faz com que as pessoas acabem deixando de se expressar para evitar conflitos, né, para evitar ataques, porque essa turma barulhenta, ela também é muito agressiva, né? Eles são ferozes, né? Recentemente a gente viu o que aconteceu com aquele rapaz, né, o Charlie Kirk, que simplesmente ele ia nas universidades para debater, ele queria argumentar. E ele fazia um bom trabalho, porque ele tinha excelentes argumentos, que realmente derrubava essas falácias, derrubava essas narrativas falaciosas. E ele acabou se tornando uma ameaça e deu no que deu, né? Acabaram de forma violenta com a trajetória dele. E a gente tem visto isso acontecer muito somente de um determinado lado, né? Aquele lado que se acha correto, que se acha do amor, é justamente o que ataca com mais ferocidade, com mais violência, e realmente, como eles não têm argumentos, porque ali não tem nenhum argumento que possa embasar realmente o que eles defendem. E aí, na falta de argumentos, eles passam para o ataque, para a agressividade. E só acompanhar aí, né? Mesmo nas redes sociais, quando a gente acompanha aí algumas pessoas que se manifestam, que falam, realmente argumentam de uma forma coerente, você vai ler os comentários, é só xingamento, porque eles não têm argumento, eles xingam, eles ofendem. E é aí que nasce, né? Todos esses nomes aí, né, essas nomenclaturas aí, esses ismos que eles colocam, né, nas pessoas que os contradizem. Mas só que é um momento que a gente tem que quebrar essa espiral do silêncio, a gente tem que começar a ter coragem de falar e de se posicionar, porque estamos passando por um momento crucial, né, é um verdadeiro embate, é um embate no plano material e no plano espiritual, é realmente luz contra sombra. E a gente tem que se posicionar, né? Tem muita gente aí que não quer entrar em conflito, fica aí cheia de dedos, cheia de medinho. E tem a história do muro, né? O muro é do lado das sombras. O muro não pertence à luz. Então, tem até aquela frase, né? Acho que é bíblica que fala: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Então, é isso. Não é hora de isenção, não é momento para isso, né? A gente tem que avaliar tudo o que a gente pode perder, né? O quanto essa sombra já está dominando e avançando. Então é momento de fazer a escolha pela única oportunidade que a gente tem de afastá-los, né? Então não é momento de ficar querendo parecer morninho ou isento,
porque o isento está sempre do lado errado. O isento, o morno sempre estão do lado da sombra, da treva, né, do mal. Então é momento de se posicionar, porque essa isenção sempre ajuda o lado que não está querendo fazer o bem para a humanidade. Então, nós estamos num embate aí muito importante e é momento de cada um assumir o seu lado. Por isso que eu falo, você quer ser inseticida? Seja inseticida. Né? Você quer ser o lado da formiga, de trabalhar, de construir, de ser positivo? Seja o lado da formiga, mas seja algo. Porque não fique na zona ali de conforto. Porque aquele que é isento, que não quer assumir uma posição, acha que lá na frente ele vai estar livre das consequências. Não vai. Porque justamente, muitas vezes é justamente esse isento que permite que o mal avance. Não tem aquela frase do Martin Luther King que fala que o que me preocupa não é, eu acho que é dele, né? Não é o que me preocupa não é o barulho, né, dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, que a gente assuma aí o nosso posicionamento. E esse é um momento extremamente importante em que a gente tem que aí assumir um papel e que, se possível, seja ao lado da luz, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.